Teoricamente, os professores são responsáveis por nos ensinar e transmitir o conhecimento essencial para o nosso crescimento na sociedade. No entanto, em alguns casos, essa relação pode se tornar íntima e até mesmo inapropriada. Existem pelo mundo inúmeros casos de professores envolvidos em relacionamentos com alunos que extrapolaram qualquer limite, resultando em investigações e até mesmo prisões, e será exatamente isso que nós iremos ver aqui hoje. Eu sou o Poké, hoje nós vamos ver professores pegos no flagra se relacionando com alunos. Então já vai deixando seu like, clique aí no botão do gostei, também vai embaixo, clica no botão de se inscrever, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Agora, vamos lá pra gente ver quem são esses alunos que foram pegos no flagra se relacionando com seus professores. No ano de 2019, um processo administrativo disciplinar foi aberto pela secretária de Estado de Educação do Amazonas para investigar um vídeo em que mostra a voluntária de uma escola de 18 anos beijando um estudante de 16 anos. O caso foi registrado dentro de uma escola da rede estadual, no bairro Morro da Liberdade, na zona sul da capital. Em nota, a SEDUC confirmou o caso e informou que afastou a voluntária assim que tomou conhecimento do conteúdo do vídeo, e além disso levou a situação ao conhecimento dos pais do adolescente. O vídeo, que foi divulgado por meio de redes sociais, mostra a voluntária dentro da escola beijando e trocando carícias com o aluno. As imagens também mostram que outros estudantes estavam no local. Não há informações de quem estaria gravando o vídeo, mas aparentemente era um outro aluno. Uma professora de 28 anos, em uma escola de Campina Grande do Sul, do Paraná, se envolveu com um aluno de 13 anos, onde os dois acabaram tendo uma relação. Mas tudo isso foi descoberto depois que o próprio garoto decidiu expor a situação. A repercussão foi tão grande que jornais locais começaram a noticiar o fato e até mesmo a entrevistar o garoto. Segundo informações, o garoto, mesmo aceitando ter relações com a professora, se sentiu incomodado e começou a ter comportamentos estranhos. A mãe, desconfiada, o pressionou e um certo dia conseguiu pegar o seu celular para ver sua conversa com a professora, que continha coisas bem picantes, segundo ela mesma relatou. O garoto então resolveu abrir o jogo para sua mãe, que, por sua vez, indignada, levou o caso para a polícia. Ao saber de toda a exposição, a própria professora pediu para se afastar da escola, alegando motivos pessoais. Ela me chamou e começou a me beijar e... Beijar onde? Na boca, e começou a me beijar na boca e quis praticar o sexo, e deu que a minha cabeça só pensava naquilo e eu fiz. O diretor da escola contou sobre o pedido de afastamento da professora e afirmou que não sabia sobre o ocorrido. Ele também deixa claro que jamais admitiria esse comportamento inadequado da professora dentro da escola e que contribuiria com que fosse para as investigações. Em 2021, uma professora de 31 anos foi acusada de manter um relacionamento com um ex-aluno de 14 anos. A mãe do rapaz estranhou a mudança de humor do filho e suspeitou que ele tinha arrumado uma namorada. Ao pegar o celular dele, ele descobriu que a namorada era a professora, 17 anos mais velha. Indignada, a mãe entrou em contato com a professora, que é casada, pedindo que ela se afastasse do filho. Porém, ela continuou mandando mensagens se declarando para o jovem, e por isso a mãe decidiu expor tudo na mídia. Falou que ela era uma pessoa muito mais velha, falou que ela tinha 31 anos. Porque daí quando eu questionei, quando ele falou que ela tinha 31 anos, eu falei, por um acaso não é a sua professora de matemática, é? Aí ele fez pra mim que era. Quando eu cheguei em casa e eu falei pra ele que eu tinha conversado com ela e pedi pra ela se afastar dele, ele falou pra mim que ele sentiu um alívio. Em uma entrevista, a mãe conta que sentia o filho mais afastado e então começou a questioná-lo sobre o que poderia estar acontecendo. Ele então revelou que estava namorando, mas não podia revelar quem. A mãe então pressionou e o filho revelou que era a professora de matemática de 31 anos, deixando a mãe chocada com a revelação, que foi parar na TV e na polícia.
A professora Alexandria Vera, que lecionava inglês em um instituto de Houston, no Texas, foi condenada a 10 anos de prisão por manter uma relação com um aluno de 13 anos. O caso aconteceu em 2015, quando ela ficou grávida do adolescente. Os pais do estudante aceitaram a gravidez e até simularam um relacionamento com a professora para encobrir o que estava acontecendo. No entanto, o juiz quis fazer deste caso um exemplo para evitar futuras relações entre alunos e professores, e dessa forma ela foi condenada. Depois de ter a relação exposta e começar a ser investigada por um oficial de bem-estar familiar do país, ela optou por fazer um aborto, temendo maiores problemas. Vale lembrar que lá nos Estados Unidos o aborto é legalizado. Uma professora de artes de 25 anos de idade admitiu a uma de suas alunas, por mensagens de texto, que beijou um estudante de 14 anos do 9º ano do ensino fundamental. A docente dava aulas na Escola Municipal Vereador Felipe Averino Moraes, em Praia Grande, litoral de São Paulo, e foi demitida. Segundo informações, a própria aluna, que recebeu a revelação da professora, decidiu expor o caso para a direção da escola. A diretora da escola teria colocado a aluna e a professora frente a frente e as confrontado sobre o ocorrido. Um dos alunos, que também teve conhecimento do caso e resolveu ajudar na denúncia, foi agredido na escola por outros alunos que o chamaram de cagueta, termo popular utilizado para quem denuncia alguém. Um dos agressores seria um outro jovem que se relacionava também com a professora. O caso foi parar na polícia e estaria sendo investigado. Por meio de uma nota, a Prefeitura de Praia Grande informou que a professora envolvida no episódio foi desligada por má conduta. A Secretaria Municipal de Educação garantiu que a direção da escola remeteu os fatos ao Conselho Tutelar prontamente e que não tentou acobertar nada. Em 2015, uma professora chamada Jennifer Caswell, de 29 anos na época, foi condenada a 15 anos de prisão por manter relações com um de seus alunos de 15 anos. Após a exposição do caso na mídia, uma equipe de reportagem convidou a professora para uma entrevista exclusiva, e sua conduta durante essa entrevista acabou gerando uma revolta entre as pessoas. Após ser questionada sobre o motivo de manter relações com o aluno, Jennifer Caswell afirmou que a culpa foi dele. Ela disse chorando que o rapaz havia a seduzido, e de tanto ficar atrás dela dentro da escola, com uma certa insistência, ela cedeu. Na época de seu julgamento, ela admitiu ter tido encontros com o rapaz na sala de aula, em motéis e em seu carro. Jennifer foi demitida, abandonada pelo marido, que ficou com a guarda de seu filho, e ela também foi presa. Como dito antes, a entrevista concedida pela professora quando já estava presa é considerada por muitos algo bem encenado e manipulador. E foi provavelmente assim que ela acabou ganhando a confiança do aluno, o manipulando para uma relação proibida. Em 1996, os Estados Unidos se chocou perante a um caso de crime envolvendo uma professora e um aluno. Naquela época, a polícia local descobriu que Mary Kay Letourneau, que tinha 34 anos, mantinha uma relação com Willie Fuaulaau, seu aluno de apenas 12 anos. Após o relacionamento proibido, Mary, que era casada e mãe de 4 filhos, engravidou do adolescente e a situação começou a ficar mais séria, principalmente quando seu marido achou cartas de Willie no meio das coisas da esposa e, se situando do que estaria acontecendo, foi até a polícia entregar Mary, que acabou sendo presa. Mary Kay cumpriu 7 meses de prisão. Ao sair do regime carcerário, ela e Willie voltaram a se relacionar. Após um período, os dois tiveram a primeira filha juntos. Além disso, anos depois, Mary e Willie se casaram e a professora teve outra filha com ele. Os dois acabaram ficando juntos até praticamente os dias de hoje. Inclusive, recentemente, uma de suas filhas, já com 26 anos, revelou que está grávida. Sendo assim, Mary Kay e Willie seriam avós. Eles aparentemente viveram em harmonia e foram bem felizes. A professora, a Mary Kay, infelizmente, ela faleceu alguns anos atrás.
Uma ex-professora da escola primária Las Brisas, no Arizona, foi condenada a 20 anos de prisão após ter tido relações com um aluno de 13 anos. Brittany Zamora, de 28 anos na época, admitiu em 2019 que é culpada dos encontros e mensagens trocadas entre os dois. Segundo relatórios policiais, a docente teve relações com o aluno dentro do carro, enquanto o restante da turma assistia a um vídeo colocado por ela na sala de aula. A professora chegou a abordar o menor dentro da própria sala de aula a fim de se relacionar ali mesmo. O relacionamento que a mulher manteve com o aluno durou quase 3 meses até ser exposto. O caso foi descoberto pelos pais do menor quando repararam numa súbita mudança de comportamento enquanto trocava mensagens com alguém. Após instalarem um aplicativo de segurança que enviava um alerta para o celular do pai de imagens ou conteúdos inapropriados que estivessem no celular do filho, eles conseguiram ter acesso às conversas íntimas trocadas com a ex-professora. Tudo então foi descoberto e obviamente denunciado. Do you wish to plead guilty to each of these charges? Yes. Foi então em 2019 que o juiz decidiu que o docente do 6º ano de escolaridade não poderia sair em liberdade até mostrar uma mudança de comportamento durante os 20 anos de prisão. Brittany Zamora já tinha sido presa em março de 2018 por suspeitas de assédio ao aluno. No entanto, ficou em prisão preventiva por ter permanecido em silêncio durante o primeiro interrogatório policial. Não aprendendo com o erro, ela partiu para a investida em um outro aluno e se deu mal novamente. Um colégio particular tradicional de Fortaleza, no Ceará, demitiu um de seus professores após alunos divulgarem nas redes sociais vídeos do educador beijando um estudante em sala de aula. As imagens repercutiram nas redes sociais e geraram inúmeras críticas a respeito da postura do funcionário. Em uma nota divulgada pela escola, a rede informou que a situação foi registrada no término de uma aula do cursinho pré-vestibular e que revela conduta de um professor em desacordo com as normas da rede educacional. Ainda segundo a instituição, assim que a administração teve conhecimento do ato, o professor foi imediatamente desligado por sua atitude não refletir os princípios do colégio, que nos últimos 7 anos foi o primeiro lugar do Brasil no Enem. Além do desligamento de uma das escolas referências em educação no país, o professor foi duramente criticado e cancelado na internet. Muitos internautas disseram que ele jamais merecia ser professor, principalmente de uma rede tão reconhecida como essa. Em 2017, a professora de matemática Erin McAuliffe, de 25 anos, foi presa após ser denunciada por colegas de trabalho ao se relacionar com 3 alunos adolescentes. O caso aconteceu em uma escola pública na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. A polícia investigava o caso há cerca de um mês, quando recebeu a primeira denúncia. Depois de uma longa investigação, os alunos confirmaram à polícia ter vivido relacionamento com Erin e, dessa forma, ela acabou se tornando réu da justiça, além de ter perdido seu cargo na escola. A professora estava tão confiante na impunidade que deixou o relacionamento com os alunos de maneira bem explícita. Sendo assim, muitos alunos e professores começaram a perceber a situação, que rapidamente foi denunciada. Um professor de Hillsborough, nos Estados Unidos, foi descoberto e preso depois de mandar mensagens explícitas para uma ex-aluna de 14 anos. Assustada e com medo, a aluna começou a se comportar de maneira estranha, o que chamou a atenção dos pais. Depois de alguns dias então, ao averiguarem o celular da filha, os pais tiveram uma grande surpresa ao encontrar diversas mensagens do professor em um aplicativo de conversa muito usado no país, que é o Snapchat. Na conversa, o professor tentava manipular e seduzir a jovem. Os pais não pensaram 2 vezes e, obviamente, expuseram o caso para a mídia e denunciaram o professor à polícia. Ele foi preso, confessou o crime e aguardava pelo julgamento preso. O caso também virou notícia por todo o país.
Adriana Mariel Rulan era professora e preparadora física no Colégio Antônio Gonzalez, no Texas, Estados Unidos, onde conheceu um aluno de 13 anos com quem teve relações em pelo menos 12 ocasiões. Os pais disseram que começaram a suspeitar o fato do filho aparecer com uma quantia significativa de dinheiro, e ao ser questionado sobre a origem, ele alegou que havia ganhado de seus amigos. Desconfiado, o padrasto começou a investigar o filho, e após verificar seu celular, descobriu que ele recebia mensagens e dinheiro de uma mulher identificada como Rulan. Investigando um pouco mais então, ele logo descobriu que se tratava da professora do filho. Dessa forma, o pai expôs toda a situação e envolveu a polícia no caso. A exposição fez com que o garoto fugisse de casa. Em seguida, o padrasto ligou para a professora que admitiu o relacionamento com o jovem, e então o padrasto pediu ajuda para procurar o filho. O jovem foi encontrado mais tarde e levado para casa. Embora a professora tenha sido libertada sob fiança no mesmo dia, ela enfrenta acusações de uma relação inadequada entre educador e aluno, abuso contínuo em um de menor e atentado ao pudor. Em 2017, uma professora foi presa na cidade de Lockhart, no Texas, lá nos Estados Unidos, após ser acusada de manter relações com um aluno de 17 anos. Sarah Foukas, de 27 anos na época, era casada há 4 anos, lecionava biologia em uma escola pública da localidade, quando se envolveu com o menor. Na delegacia, os agentes se surpreenderam com a atitude da jovem ao sorrir para a sua foto de ficha criminal. Segundo a polícia, uma investigação sobre as atitudes da professora começou meses antes. Os agentes, de acordo com o jornal Daily Mirror, comprovaram que houve troca de mensagens de teor sexual e contatos físicos. Ao saber da investigação, a diretora da escola suspendeu Sarah de todas as atividades e afirmou que havia a denunciado ao Departamento de Educação. Sarah celebrava o 4º ano de casamento em um restaurante na noite anterior à prisão dela. Esse é o vídeo, dê seu like, beijão para o e tchau.